Fala, Vaz, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de uma frase que eu li, que está no livro Poder e Manipulação, que é um resumo comentado do autor Jacob Patrick sobre o livro de O Príncipe de Maquiavel. E ele traz uma frase que ele extraiu de dentro do livro O Príncipe de Maquiavel, que ela é poderosíssima. E a frase é a seguinte: em vez de optar pela originalidade, as pessoas preferem seguir caminhos já percorridos por outros e imitar as ações destes. E essa frase, dentro desse contexto, o autor está querendo mostrar para nós como que nós podemos fazer para poder chegar ao poder. E aí ele vai discorrendo essa ideia de que existem algumas metodologias que você pode utilizar para poder chegar no poder de maneira inteligente. E justamente quando eu li essa frase, se encaixou muito bem com o contexto a qual eu estou vivendo aqui, a trajetória desse meu canal. Por quê? Eu concordo que no jogo do poder existem métodos que você segue e se torna mais fácil, por exemplo, de você replicar. Você começa a ler a biografia dos grandes generais, dos grandes estrategistas, das grandes mentes do planeta, e aí você começa a seguir o passo dessas pessoas. Só que se tratando em você gravar vídeo para o YouTube, se tratando de você prestar um ofício, eu vou na contramão dessa argumentação aqui e digo: seja o mais original possível. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que existem metodologias para você chegar no poder baseado no caminho das pedras a qual as outras pessoas que chegaram lá, elas fizeram, existem também formas de que você, quando chegar lá, você precisará se manter no poder. Porque uma coisa é você chegar, a outra coisa é você se manter lá. E se tratando de YouTube, o que eu mais vejo é que muitas pessoas elas têm dificuldade em criar conteúdo para o YouTube. E quando eu comecei esse meu canal aqui, eu não sabia do que eu ia falar, porque a realidade é que eu não tenho muitas habilidades assim, eu não tenho um ofício a qual a maioria das pessoas queiram aprender comigo. Então a única forma que eu achei para poder agregar pessoas e transbordar na vida dessas pessoas que chegam até aqui no meu canal é justamente fazendo aquilo que eu sei fazer, que é o quê? Que é ler de maneira básica, mas de maneira eloquente e explicar aquilo que eu entendo acerca da leitura ou da ideia a qual o autor está tentando transmitir. Então, baseado nisso, eu falei, poxa vida, se eu crio conteúdo sobre livros, eu entendi que você fazer conteúdo sobre livros, um livro, ele gera conteúdo infinito. E quanto mais original, quanto mais autêntico eu for, quanto mais eu mostrar a minha pessoa falando, a minha pessoa argumentando, a minha personalidade, mais pessoas vão comprar essa ideia e mais difícil de ser copiado ou replicado eu me tornarei. Então a ideia de criar conteúdo baseado em livros, eu acredito ser uma ferramenta poderosíssima e principalmente explicar a minha visão acerca daquilo que eu estou compreendendo e extraindo da leitura, foi uma tacada, digamos assim, de mestre, porque eu olhei para outros criadores de conteúdos que faziam isso e que fazem isso, e eu falei, poxa vida, tá aí algo que eu posso replicar. E não necessariamente eu posso falar de um nicho específico, mas eu posso eu mesmo me tornar o meu próprio nicho, simplesmente abrindo um livro, lendo algo interessante a respeito e aí explicar a minha visão. E se muitas pessoas começarem a me escutar e eu começar a melhorar o tempo inteiro, a ponto das pessoas quererem ouvir tudo aquilo que eu tenho para dizer, isso pode se tornar uma profissão. E eu descobri isso justamente essa semana. Eu comecei a pesquisar a respeito, comecei a ver alguns canais que tratam disso. Eu já tinha consciência antes de criar o canal, porque era a única ferramenta que eu tinha. Mas a partir dessa semana, estudando com mais profundidade as métricas do canal, o tipo de público, as pessoas que chegam até aqui, eu falei, realmente, eu preciso levar mais a sério essa questão de ler livros com a mentalidade de que eu preciso tirar um conteúdo e que esse conteúdo possa fazer diferença na vida das pessoas que vão me assistir. Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para poder trazer esse ponto e esse esclarecimento acerca de que quanto mais original você for, mais difícil de ser copiado você será. E por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos únicos, nós somos exclusivos. Nós fazemos parte de uma única raça, que é a raça humana. Mas cada indivíduo ele tem as suas características. Ele tem a sua peculiaridade.
Ele tem a sua forma de se expressar, a sua forma de falar, a sua forma de se movimentar e de enxergar o mundo. Então, como hoje existe uma busca desenfreada por padronização, por nivelamento de todo mundo, pela famosa igualdade, cada vez mais aquilo que é raro está se tornando cobiçado, está se tornando valorizado. É literalmente a lei da oferta e da demanda. Quanto mais você tem esse recurso em abundância, mais o preço dele despenca. Quanto menos você tem desse recurso em disposição, disponível, e quanto mais pessoas o procuram porque ele resolve um problema, tem uma utilidade, tem algo que chama a atenção, mais ele tende a ser valorizado. Então a mesma coisa acontece na execução de um ofício. Por exemplo, eu tenho esses dois violinos aqui. Esse violino aqui, ele é um violino profissional, feito por um luthier, ou seja, um profissional que faz esse instrumento à mão. Todos os detalhes dele é feito à mão. Ele não é um instrumento original, Stradivari original. Ele é uma réplica de um Stradivari, mas feito por um profissional artesão. Então as cordas profissionais, o cavalete profissional, os acessórios de um instrumento profissional. Tem um som maravilhoso. Mas ele é feito recente, ele tem mais ou menos uns 7 a 8 anos, ok? Apesar de ter bastante qualidade, porque ele foi bem construído. Então é um instrumento recente. O seu valor de mercado depende, porque geralmente as pessoas que fazem esse tipo de instrumento, que são os famosos luthiers, eles cobram uma faixa etária de mercado. Então, dependendo do artista que vai fazer esse instrumento, se ele for fazer à mão, ele vai cobrar acima de 5 mil reais. Tá? Então é 10, é 15, é 20, é 30 mil reais para poder fazer um instrumento desse aqui. Já em contrapartida, você tem esse outro instrumento aqui, ó. Apesar dele estar desmontado, mas esse outro instrumento aqui, ele tem mais de 100 anos, tá? Faz algum tempo que eu comprei ele. Esse instrumento aqui, ele é um amate, um violino amate, feito em luteria alemã. Tem a fábrica, tem a escola de luteria e tem o próprio luthier. A fábrica é aquilo que ela fabrica em padrão, em larga escala. A escola de luteria é onde ensina os luthieres a fazer um instrumento. Então, ou seja, quando os luthier, alguém quer aprender a construir um instrumento, ele vai ter uma escola de luteria para poder aprender esse instrumento. Esse violino aqui foi feito nessa escola. Então ele tem mais de 100 anos, ele é mais caro do que esse outro aqui. Por quê? É um instrumento que já não se fabrica mais, já é um instrumento antigo, tem um som muito bom e é um instrumento valorizado no mercado. Então o preço dele tende a ser mais caro. Beleza? Apesar de que hoje, se você for pedir para um luthier renomado fazer um instrumento para você, seja baseado nessa forma, seja baseado em outro tipo de forma, Stradivari, Guarnieri, vários outros instrumentos, eles vão cobrar preços altíssimos. Por quê? A qualidade e a dedicação e o resultado que esses luthiers entregam no seu serviço, mesmo nos dias de hoje, se tornam superiores até mesmo do que instrumentos antigos. Beleza? Porque a qualidade do ofício, a excelência com que esses profissionais eles fazem um instrumento, mesmo sendo recente, eles conseguem pegar madeiras antigas de extrema qualidade e entregar um resultado fenomenal. Então eu quis trazer esse exemplo aqui porque existem essas diferenças. Você pode seguir o caminho das pedras para poder obter um resultado específico. E geralmente isso é bacana porque nós aprendemos através de 2 exemplos, tá? Seja através do exemplo alheio ou através do nosso próprio exemplo, ou seja, através da nossa própria experiência. Dependendo da área com que você vai seguir, se você quer obter um certo tipo de resultado, você faz aquilo que funciona, ok. Porém, para se manter lá, você precisa manter a sua originalidade. Então nós podemos, através dessa leitura, compreender que nós podemos utilizar o mapa a qual pessoas mais experientes deixaram para nós, ou seja, o caminho das pedras, mas ao mesmo tempo mostrando a nossa forma de executar, não perdendo a nossa originalidade. E aqui no YouTube, quanto mais eu cresço, quanto mais a nossa comunidade vai crescendo e desenvolvendo, quanto mais pessoas e vidas vão se achegando até este canal, eu começo a compreender que, de fato, você manter a sua essência, a sua originalidade, mostrar de fato aquilo que você acredita para as pessoas, sem tentar copiar todo mundo e sem tentar agradar todo mundo, é o que te torna alguém consistente, alguém relevante e alguém que as pessoas a qual quer ouvir. Então, de fato, mantenha a sua originalidade. Quando você fala de livros, você consegue tirar uma série de insights dos livros. Então,
eu estou lendo cada livro agora, e geralmente eu estou marcando do lado e fazendo a espécie de um esboço para que eu possa criar conteúdo. Então eu coloco o nome vídeo, faço um quadradinho para poder, assim que eu falar sobre esse tema, eu já marcar e já ir para o próximo. Por quê? Assim eu consigo otimizar a leitura, extrair o máximo possível de conteúdo, transmitir para as outras pessoas e ainda fixar esse conteúdo no meu cérebro, fazendo com que ele se torne parte de mim. Então existe um benefício mútuo, tanto para a minha pessoa quanto para as pessoas que estão me acompanhando aqui. Então sim, é uma boa criar conteúdo falando de livros. É uma boa você manter a sua originalidade. Isso não te impedirá de olhar para as pessoas que também são originais, que estão criando coisas nesse exato momento, se espelhar nessas pessoas, mas não deixar de lado aquilo e quem você é. Então, se você quer ser original, se você tem a intenção de cada vez mais abarcar a vida das pessoas, faça o seguinte, contribua deixando like, contribua marcando alguém aqui no comentário, contribua compartilhando esse vídeo, comentando, que será de grande ajuda para essa comunidade. Fazendo assim, você pode até achar que não, mas você está contribuindo para que o algoritmo ele entenda que esse conteúdo é relevante e comece a enviar para cada vez mais pessoas. E cada vez mais pessoas assistindo esse vídeo, a vida delas são impactadas e transformadas, e assim, todos nós contribuímos na vida das pessoas, muitas das vezes, sem que nós venhamos a perceber. Então, muito obrigado, gratidão por você estar até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.